Vamos gravar agora a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, de Mateus, capítulo 12, versículo 33, que fala assim, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Senhor. E no versículo 33 fala assim: Eu dizei que a árvore boa e seus frutos bons, ou dizer que é mau, seus frutos mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. E no versículo 34 fala assim: a raça de víboras, maus como sois para poder fazer coisas boas, porque a boca fala do que transmite do coração. E no versículo 35 diz assim: o homem de bem tira boas coisas do seu bom tesouro, mas porém dirá coisas do seu mau tesouro. E no capítulo 36 fala assim: eu vos digo, no dia de juízo o homem prestação as contas de toda palavra vão para tiverem proferidos. E no versículo 34 ele fala assim: é porque tua palavra que será justificada, condenado. No versículo 34 diz assim: então alguns escribas e fariseus tornaram a palavra mestre, quase quiserão ver-te fazer um milagre. E respondeu-lhe Jesus, estava gerando adultos, que estava Jesus falou: esta geração de adultério é perversa, pode um sinal, mas não lhe será dado, ou sinal do que aqueles dos profetas de Jonas. E aí ele diz assim, no versículo 40, no capítulo 40 ele fala assim, no versículo 40, do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E no versículo 41 ele diz assim: no dia que do juízo e ninivitas, os ninivitas se levantaram contra esta raça e condenaram, porque fizeram penitência à voz de Jonas. E ora, aqui está quem é maior do que Jonas. Ele está explicando para eles que ele é muito maior do que Jonas, né? E Jesus está falando assim no versículo 42, ele diz assim: no dia de juízo, a rainha do sul se levantará com todas a raça de condenará, porque veio da extremidade da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Ele está explicando o que ele é, a turma não está entendendo. E no versículo 43 diz assim: quando o espírito impuro sai de um homem, ele arranta por largures áridos, procura de um repouso que não acha. E no capítulo 44, no versículo 44, Jesus fala assim: diz ele, então voltará para a casa da onde saiu, e voltando encontra-se vazio, limpo e enfeitiçada. E no capítulo
12, do versículo 45, ele diz assim: vai então buscar sete outros espíritos piores do que ele, e entraram nessa casa e se estabeleceram aí. A último estado daquele homem tornou-se pior do que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Ele está falando dessa geração que estava lá ouvindo ele falar, né? Que ele veio para salvar, mas não aceitaram ele. E nosso Senhor Jesus Cristo fala assim no versículo 12 do capítulo 46, e diz assim: Jesus falava ainda da multidão quando veio sua mãe e seus irmãos esperavam do lado de fora e acusaram dele falar. E no versículo 47 diz assim: e disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos e teu estão aí fora e querem falar com você. Aí Jesus vai responder eles. E Jesus fala assim: respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E Jesus está dizendo assim no versículo 49, ele diz assim, Jesus fala assim: e portanto com a mãe para os seus discípulos acrescentou: eu, aqui é minha mãe e meus irmãos. Quem está ouvindo a palavra do pai dele, que é irmãos e irmãs. E Jesus fala assim no capítulo 50, ele diz assim no versículo 50, ele fala assim: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E agora nós vamos para o capítulo 13, né? E no versículo 13, capítulo 1, fala assim: naquele dia saiu Jesus e soltou-se à beira do lago, e sentou-se na beira do lago, e acertou-se dele, porém uma tal multidão que perseguiu entrar numa barca nele, e assentou-se quando a multidão ficava nas margens do rio, do lago, né? Aí nosso Senhor Jesus Cristo está falando com eles no capítulo 3, ele diz assim: e seus discípulos foram uma série de parábolas. Ele foi falando. E disse-lhe, no versículo 4, ele fala assim: e disse-lhe, um semeador saiu a semear, e semeando para dar sempre caiu longe do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Ele está explicando o semeador, né? E no versículo 5, ele diz assim: e outras partes caiu no solo pedregoso, e onde não havia terra, nasceu logo porque a terra era pouca profunda. E no versículo 6 ele diz assim: logo porém que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Então Jesus está falando assim agora, no capítulo 7 ele diz assim: e outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Por isso que a pessoa que vai pregar a palavra tem que estar atento com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a bondade do seu coração. Ele ama todos nós. Amém?